nunca for. Te gravei tanto que eu enchi o... Não precisa, eu quero que você me escute. Eu quero. E essa era botar essa na disqueta. Quero que você me escute mesmo. Coisa boa. E você, como jornalista de pesquisa. Porque eu gosto assim, porque não é porque eu estou dizendo. Eu quero que as pessoas pensem, reflitam, para aí tire suas próprias conclusões. Eu tenho a minha conforme a minha trajetória. Você vai tirar a sua conforme a sua trajetória, eu respeito. A partir do momento que me escute, beleza. Não é porque eu nunca impus, nunca impor nada a ninguém. Voltando em relação ao manto, então, essa luta da gente ter, por isso que eu criei com a nossa cara e semelhança e tal, contando. Muita gente não sabe a história de Marcelino, nossa relação com a Amazônia, cujo nome originário lá não é Amazônia. Você sabia qual é o nome original da Amazônia? Esse nunca pensei. Não? Não. Qual que é? Tupinambaama, que foi aportuguesada para Tupinambarama, traduzindo Ilha dos Tupinambá. Nossa, que incrível. Então é que eu botei ali em um do tarará. Mas enfim, e você quer ver isso tá bem presente lá? Não é só os dois, mas são os mais conhecidos. Não tem um boi garantido, boi... Sim. Veja se ele sempre não faz referência aos Tupinambá. Então, nos ATLs você tem? Não, Você eu nunca... fui uma vez para nunca mais. Só para fechar aqui a história do manto. Certo. Aí, como eu te disse, são vários. Então, como a gente... Não é só trazer o manto, porque o que a gente tem de nossas histórias, são urnas funerárias, registros fantásticos, tá tudo lá fora. Tá tudo lá. O museu na Dinamarca, de História Natural, eu sem saber como eu gosto de conversar, eu não pergunto qual é a formação de ninguém, o que é, não sei o que lá. Rapaz, se eu soubesse, eu até me arrependo. Foi graças à minha fala que eles mesmos disseram que liberaram a história do manto, senão o manto não teria vindo para cá. Vieram aqui, porque já tinham me procurado em Salvador, porque quando começaram a falar do manto, a referência para contar a história do manto foi eu. Procure Tainã, que ela conhece a história. Eu fui, contei a história, botaram na boca de uma outra parente que nunca se interessou pelo assunto, que é sempre assim. Porque sabe que eu vou para um lado mais profundo, eu não vou para o lado do oba-oba. Resumo da ópera. Aí ele veio, conversou e tal, aí depois é que ele, quando eu comecei a apertar da resposta que ele não tinha pensado nisso. Aí foi que ele se revelou que era que trabalhava inclusive no Museu de História Natural, ficou de traduzir as minhas falas que eu pedi ajuda, né? Aí foi aí que ele se revelou que poderia me ajudar, que ele trabalhava, que ele ia traduzir para o diretor quando eu falei de todo esse material que está lá na Dinamarca. Eu dei nome, dei endereço, tanto é que ele se revelou. E eu disse, vem cá, qual é a base mesmo da história, desse Museu de História Natural? Daqueles animais gigantes, não sei quantos milhões de anos, é da Europa? Não. É da Ásia? Não. É da África? Não. É de onde? Você chama de América, né? Que a gente chama da nossa Bia Yala, né? Então a história da humanidade está lá na mão de vocês, são que a gente não... Eu tenho que atravessar eu tenho que fazer para ir lá para conhecer minha própria história, que está em outro lugar, que está contando a história para o mundo. Agora a gente aqui, a gente não é nada. Até chegar na história do manto propriamente. Enfim, o manto é Tupinambá, é da nação, porque eu falo da nação Tupinambá. E nós, para referendar a minha fala, eu tenho ali Florestan Fernandes. Os Tupinambá não eram um grupo situado em lugares distintos. Tupinambá representava o território brasileiro. Eles eram o Brasil de 1500. Quem disse isso foi Florestan Fernandes. É a primeira obra dele, doutorado. Prova. Nós estamos como estão os incas, os astecas, os maias, e do que eles chamam de ameríndia, que nós chamamos de Abya-Yala, só nesses países aqui vizinhos, nossos irmãos, somos mais de 44 nações que vêm do tronco tupi. Então, vê a importância desse tronco tupinambá. Até mesmo na Amazônia tem relato, tem um livro que aparentemente você não dá nada. Como sou devoradora de livros, chama A Religião dos Tupinambá. Mas não tem nada de religião. Na verdade, eles acabam compreendendo que a gente não tinha religião mesmo, que tinha outros cudarará. Mas o mais importante desse livro, na verdade, não é a religião. Porque são cronistas, estudiosos que vieram de fora, né, para conhecer, para entender o nosso povo, é uma fala de quem veio, e aí está lá registrado. Se eles perguntassem para o Munduruku, para qualquer um desses outros parentes lá do norte, antes de falar o nome da própria etnia, primeiro eles falavam Tupinambá, em respeito ao tronco Tupinambá. E quando você vai ver os Munduruku, qual é o tronco linguístico dos Munduruku? É o tronco G? Não, Tupi. A Tupi, os Munduruku. Caiapó.
Caiapó é G. Não. Tupi. Você vê pelos nomes. Esse tronco G, até hoje, eu quero saber onde é que está essa língua G, que eu não consigo, nunca vi identificar. Na minha... Eu só consigo ouvir o tupi. Na Tupi. Não, você vê pelos nomes. Você vê pelos nomes de coisas, nome de pessoas, nome de lugar. Você vai ver que é a língua tupi. É que o tronco é linguístico. É, o tronco linguístico. É verdade. Significa que veio desse tronco. Resumo da ópera. Pertence ao povo, à nação tupinambá, sim, mas não é de Olivença. Esse manto tupinambá não é de Olivença. Pelos guarás, inclusive os mantos de guará, e de uma forma bem resumida, sei de onde é que, como eu acredito muito na ancestralidade, eu acredito muito nessa apoio, eu sou muito conectada mesmo, e sou sobrevivente graças a essa conexão. Estou sentindo isso. Porque se eu hoje mesmo disse isso mais cedo, quando eu estava indo para o centro da cidade, se não fosse essa conexão que eu tenho com meus ancestrais, com a natureza, eu não estaria viva. Eu sou uma sobrevivente, eu passei por várias tentativas de homicídio, tá, muitas, né? Para você ter ideia, me jogaram de hospital psiquiátrico. Você está conversando com uma doida, viu? Agora tem um detalhe. Nossa, coisa perversa. Eu não tenho laudo nem de psicólogo, nem de psiquiatra que ateste minha loucura. Agora eu tenho como te provar que me jogaram no hospital psiquiátrico. Para quê? Para que tudo que eu fale diga, não, aquela mulher é doida, já teve até no hospital psiquiátrico. O sistema é bruto. Voltemos ao manto. Com essa conexão, e aí mesmo que não tenha conexão, pode dar uma investigada, pode dar uma pesquisada que você vai ver. Se você for pro lado místico, você vai dizer, realmente é. E se você for pro lado mesmo racional da coisa, você vai dizer, também é. E na época, quando eu soube, eu digo, meu pai, porque eu não fico assim, eu sei que é um outro lado que leva a compreender e me mostra sinais assim tão pá, eu fico assim, como se eu tivesse, eu não fico parada procurando, eu não fico perguntando, só sei que chega até a mim. Você é pagé também, né? Magé, que esse conhecimento é das mulheres. Eu venho de uma família, eu venho de uma família muito longa dessa linhagem aí. Sim. Até o lugar onde eu nasci é famoso, né, que eu sou de Nazaré das Farinhas, da terra do feitiço. Quem foi a primeira a ser acusada de ser feiticeira? Não foram as magés, não foi o meu povo, eu sou desse lugar. Eu sou desse lugar. Enfim, quando começaram com a história de trazer o manto aqui para Olivença, rapaz, eu passei muito mal, eu tentei falar com os parentes para que não façam isso. Foi essa conversa que eu tive com os caras para depois saber que eles eram lá da Dinamarca. Porque trazer para quê? Para botar. Cadê? A gente tem o nosso espaço próprio? Ainda não. Os parentes compreendem a importância. Eu não vejo como trazer um objeto desse, tão histórico, tão carregado de. Pô, são séculos, gente, de história. Para eu chegar a botar em um museu, agora você vai pagar para você ver. Para trazer a elite, né? Para trazer elite, para você trazer turista. Então deixa lá. Não é para isso. Então eu sei. Dói te dizer isso. O objetivo não é em respeito à memória ancestral, para trazer turismo para a cidade. O objetivo é só esse. E aí, com toda a dor, com toda aquilo que eu não preciso te explicar como é que as coisas acontecem, que enfim, nesse período de dor, isso eu posso te dizer, num período de dor, de revolta, o que fazer, de não aceitar, adivinha o que é assim, ó? Eu digo, rapaz, não posso duvidar da natureza. Jamais eu vou duvidar dos encantados do bem. Dê uma pesquisada. Aí você vai ver como as coisas se encaixam. Se eu perguntar para você qual é a cidade mais poluída, assim, é o símbolo da poluição de São Paulo. O Cubatão sempre foi esse símbolo. Acertou na mosca. O Cubatão era riquíssimo, era cheio de quê? Caranguejo. Guará. Guará. Que se alimenta dos caranguejos. Guará nessas faixas litorâneas. Guará. Já tinha um tempo, óbvio, por conta de toda a poluição. O que é que tinha coincidido com os guarás? Mas simplesmente estava considerado como extinto. Até as crianças começaram a nascer sem cérebro, né? Estava considerado extinto.
Quando começaram a mexer na história do manto, foi o que aconteceu? Foi agora, recente. Tem gente estudando como é que aqueles guará iam aparecer. Que fantástico. Fantástico isso. Apareceu. Eu digo, o que estão trazendo é de lá, não é daqui, não é de lá. É de lá. E o aviso foi, não mexa, deixa quieto, deixa lá. Não traga. Não traga. Aí quando você vai ver toda aquela história ali da região, aí você vai ver, então, o que é que tem a ver com o Batão, o que é que tem a ver São Paulo, o que é que tem a ver... Aí você vai ver a ligação. Inclusive, meu filho mora lá em Ubatuba. O primeiro registro dos Tupinambá, que eles chamam de canibalismo, que antropofagia, mas enfim. Isso está sendo discutido. Mas, não, eu não... Certinho não foi comido, agora sabe. Não, aquela desgraça sempre soube. Aquela miséria, nenhum dos nossos ia comer uma desgraça daquela. Só comia que admirava. Uma peste daquela, meu amigo. Eu sempre disse, nosso pai nunca ia comer uma desgraça daquela. Mas no ritual antropofágico, existia assim. Existia assim. Resumo da ópera. Tá lá esse registro. Isso aconteceu naquela área. Você sabe por que tudo isso? Mas não, o que é que tem a ver? Antropofagia, o manto. Aí eu vejo os parentes dizer assim, que é sagrado. Quando o parente abre a boca para falar em sagrado, eu já viro as costas, tá? Gente, esse conceito é do colonizador, não é nosso. Aí é onde eu encontrei apoio com Davi. Davi é fantástico. Com Davi. Assim, aquela fruta tá aí, eu não vou perguntar, foi eu que plantei, eu vou pegar o fruto, eu vou comer. A sociedade não consegue, é porque eu tenho isso que eu aprendi com meu pai, com meus avós, com meu mais velho. Não é adorar. É respeitar, porque eu preciso dela, ela precisa de mim, a nossa conexão. Então, eu não sou superior, eu não sou maior do que uma planta, do que... se eu dependo de tudo isso para viver, tudo isso faz parte de mim, eu faço parte de tudo isso. Eu acho que é essa que é a ameaça indígena, né? Porque tem essa questão do mundo. Exatamente. Você entende? Perfeito. Isso não tem nada a ver com o capitalismo. Não. Nada a ver. Aí quando entra a desgrama do capital para acabar com tudo isso. Então eu tenho isso muito forte em mim. Esse sentimento muito forte. Então, vai entrar o capital, vai entrar... Aí os parentes falam, sagrado, sagrado, sagrado. Não tinha nada de sagrado. Era apenas uma indumentária que os parentes usavam para os ritos de canibalismo. Agora você imagine em um contexto, como eles faziam o significado disso de forma ancestral, milenar. Aí eu digo, tá bom, traga. Vocês querem trazer, né? Traga. Vamos trazer junto o ritual? Vamos? Se trouxer junto o ritual, tô dentro, vou dando meu rapor, todo pode traga. Especialmente para quem tem de cabeça para levantar, até um vou botar aqui, diz estaca, menino. Eu vou até Salvador botando estaca. Você desconcerta tudo. É. Você entende? Entendo profundamente. Não é para ser um objeto, porque se interessa a quem? Interessa ao prefeito, interessa ao governador, interessa ao não sei o quê, para trazer os turistas. Você está vendo como está Olivença? Está uma vergonha. Olha o matagal que está essas ruas, que está a praça. O único lugar que tu está vendo aqui, ó, estratégico. Por conta da... Aqui, sabe qual é o grande problema aqui? Especulação imobiliária. Toda essa área O sul aqui... da Bahia está sofrendo muito disso. Tudo isso aqui embaixo, aqui tudo é condomínio, já chegou literalmente aqui dentro, no centro. Ali que você só vê condomínio, o sistema fez o quê? Cria essas aldeias, pô. Quando você sair daqui, tem a pontezinha aqui embaixo, não tem? Sim. Do lado de cá é o Batuba. Que está assim meio abandonado também, mas estratégico, vão fazer lá umas que a gente já está sabendo que vão fazer, não sei o que lá ali, a gente já sabe. Do outro lado, aí tem um cara que vende coconut. Vou olhar. Aí tem uma oficina mecânica. Tem umas casinhas fazendo lá, tu vai ver a entrada, tu vai ver a visão dos infernos de favela. É ali a entrada da aldeia. Que horror. Esse espaço aqui era para ser construído, a gente ia fazer lá. Não deixar, não quiser. Não deixar, eu tenho que cortar na própria carne. O que você mais vê aqui, deixa eu dar uma olhada, se pode dizer que eu não estou mentindo. Me parece que ali... Ou foi mais cedo, ou tá começando agora, tá vendo mais algumas fumacinhas aqui assim? Vi. Então, é o mais comum. Daqui passava, no máximo um mês, 2 meses, tu vai ver uma casa ali, outra ali. Ali já tá cheio de casa. Puxa vida. Acabaram de fazer uma retomada aqui, tu vai ver lá. Cadê as plantações? Cadê as coisas?
tu vai encolher o quê? Loteamento. Aí fica 2, por isso aqueles tipos de agressão. Entendi. Por isso esse tipo de agressão. Você é uma mulher perigosa. Eu sei que eu sou mesmo. Você deve ter sofrido muita agressão. Muita. O que você, todos os dias, sabe você quer chegar lá no fundo do... Eu disse isso hoje. Sabe que você chegar lá no fundo do poço? Pra mim, o fundo do poço é quando você chega a dizer assim, vou tirar minha própria iniciativa, assim, pra que eu tô fazendo aqui? É quando você a vida perde sentido. Eu cheguei lá. Sim. É dessa condição que eu vou pra cá. Quando eu tento suicídio, meu companheiro me salva, me trouxe ele, claro que eu não sou louca, mas me deram coisas que eu tive surtos. Mas eu não perdi, nem no surto, onde eles, mesmo os miseráveis, fizeram comentários, que essa desgraça não tem, essa peste não tem jeito, a gente não consegue nem matar essa miséria. Fizeram dito, mesmo, eu só tive uns 2 ou 3 momentos que eu perdi, não lembro absolutamente nada que aconteceu. Só 2 ou 3, o resto, nem com o que eles chamavam de sossega-leão, até me amarrar, até desamarrar, eu consegui, não me pergunte como. Nossa, que violência. Porque não foi eu que falei, quem falou foi quem estava lá, quem viu, de médico, que se espantaram. Aí eu sei que eu não estou só. Foi quando eu digo, vou te repetir o que eu disse hoje. Olha, se eu estou aqui graças a meus encantados do bem. Como eu botei lá naquele primeiro banner que está ali. Eu sou uma sobrevivente. Isso. E muita gente se assusta em me ver como é que eu sobrevivi. Tem coisas que se eu te contar, você vai dizer assim, não é possível. Como é que você conseguiu? Não sei. Aí, ao mesmo tempo que eu digo não sei, aí eu digo eu sei. Foram meus encantados do bem. Porque todos os dias eu deito e eu levanto, me colocando na mão dos meus encantados do bem. Eu digo, eu estou aqui, faça de mim um instrumento de luta, de honra. Eu estou aqui por isso, que se não fosse meus encantados do bem, eu não teria aguentado, não teria sofrido. E um silêncio. Que horror. Silêncio, você chorar sozinha, você gritar, ninguém te escutar, porque só escuta para te apontar, de doida. Eu estou falando do primeiro texto lá, Filha Selvagem, ninguém vai calar minha voz. Eu fiz um resumo, né, desse refúgio, o que é que eu penso, por que é que eu estou aqui, e dessa dor. Né? Você é uma mulher muito forte. E eu transformo a dor, a minha maneira de transformar a dor. Eu transformo com beleza. Com a sua beleza, ela pessoal. Eu tenho um gosto, um prazer, o que eu puder fazer o melhor, sabe assim? Eu creio que você deve ter minha idade, eu estou com 60. Eu tenho 65. Você acabou de fazer. 65, eu vou fazer 66. Eu quero tirar uma foto com você. Pronto aí, ó. Vamos tirar ali, ouça a igualdade que não te convém. Não vamos nos render. Eu cheguei.